Dia todos, aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, minhas partes, doutor procurador, Tribunal. Teve uma revisão lá. A necessidade da leitura da ata, alguma consideração? Aprovada então. Embargos de declaração, feito número 24.291. Embargante Eupídio da Silva Meira, embargante Coligação União e Trabalho Sempre 1, embargado Ministério Público Eleitoral, parecer pelo conhecimento e acolhimento para que o Tribunal rejeite a tese de ilegalidade da resolução TRE número 1, mantendo desprovido o recurso original e o indeferimento do registro de candidatura. Dr. Francisco Ferreira Mendes Neto, Vossa Excelência, o relator, está com a palavra. Trata-se de embargo de declaração pretendendo efeitos infringentes opostos por Eupídio da Silva Meira, visando a modificação do Acordo 21734, julgado em 29 de agosto de 2012, que indeferiu seu registro de candidatura em virtude de não ter apresentado a certidão civil da Justiça Estadual de primeiro grau após receber a intimação. Em embargos, Eupídio da Silva Meira alegou ter preenchido todas as exigências previstas na Resolução 23373 de 2011 TSE, bem como que anexou todas as certidões obrigatórias ao requerimento de registro de candidatura. Alegou que o artigo 27 da Resolução Supra não menciona a necessidade de encaminhar certidões cíveis e que nem mesmo no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 7º da Lei 9.504/97, existe a menção da obrigatoriedade desse tipo de certidão. Desse modo, sustentou que somente a Resolução 1079 TRE 2012 TRE Mato Grosso, exige que o pré-candidato encaminhe as certidões cíveis da Justiça Estadual, contrariando as normas dispostas no artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral e artigo 105, cap da Lei 9.504/97, que só exige a apresentação das certidões criminais. Afirmou que esta Corte deixou de analisar a tese de defesa quanto à obrigação legal de encaminhar a certidão judicial civil, nem a respeito a letra A do artigo 27, inciso 2 da Resolução 23373 do 2011 TSE, B, artigo 11, parágrafo 1º, inciso 7 da Lei 9.504/97, C, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal e D, da competência privativa do TSE para remeter as normativas necessárias à aplicação do artigo 23, inciso 9 e artigo 105, cap do Código Eleitoral da Lei 9.504/97, sendo incompetentes para isso os tribunais regionais eleitorais. Por fim, salientou que esta Corte apenas se reservou a verificar a tempestividade da regularização documental, sendo omissa por não debater acerca da legalidade da existência da certidão judicial civil. O doutor Procurador-Geral Eleitoral pugnou pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração e o seu acolhimento apenas para a rejeição da tese da ilegalidade da Resolução 1079/2012 TRE-MT, mantendo o acordo proferido. É relatório. Mantenha o parecer. Parecer. Eminentes pais, os declaratórios são tempestivos conforme o certidão de folha 98. No caso vertente, o embargante suscitou a omissão desta Corte ao analisar sua condição de elegibilidade, haja vista que deixou de apreciar as teses recursais quanto à incompetência dos tribunais eleitorais para dispor sobre as regras do processo eleitoral, conforme dispõe o Código Eleitoral, sendo inaplicável às exigências previstas na Resolução 1079/2012 TRE-MT. Realmente, se for necessário citar que o acordo proferido por este tribunal carece de elementos, haja vista que foi omisso em não debater a tese recursal do embargante acerca da inaplicabilidade da Resolução 1079 TRE-MT. O embargante alegou que a resolução já citada entra em confronto com os dispositivos do artigo 23, inciso 9 no Código Eleitoral, com o artigo 105, cap da Lei 9.504/97 e o artigo 27, inciso 2 da Resolução 23373 do 2011 TSE e com o artigo 11, parágrafo 1º, inciso 7 da Lei 9.504/97. De modo que estes dispositivos não oferem a necessidade de encaminhar as certidões judiciais. Aqui eu transcrevo esses dispositivos citados aí no parágrafo anterior. Desse modo, é certo que a legislação eleitoral pode ser normatizada privativamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, a tese de que a Resolução 1079/2012 TRE-MT não é válida, porque inovou as disposições da Resolução 23373 do 2011 TSE, não merece nenhuma guarida. Isso porque este tribunal baixou a Resolução 1079/2012 em função das alterações que a Lei Complementar 135/2010, Lei da Ficha Limpa, promoveu na Lei Complementar 64/90. A trazida no requerimento do registro de candidatura de todas as certidões cíveis e criminais visa demonstrar para as pessoas que analisarão o pedido de registro de candidatura elementos acerca da probidade ou da improbidade do indivíduo que deseja ocupar o cargo eletivo,
em função das ações que ele possa estar respondendo ou respondeu. A Lei Complementar 6490 prevê a inelegibilidade do pré-candidato que tiver sido submetido à condenação judicial em decisão transitada de julgado ou ainda proferida por órgãos colegiados por ato de improbidade administrativa, desde o trânsito de julgado da condenação até o percurso de 8 anos após execução da pena. Esta disposição encontra total guarida no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que, segundo o embargante, não foi respeitado. A obrigatoriedade de encaminhar certidões cíveis provém da Resolução 1079/2012, que, de sua vez, foi editada para dar cumprimento às alterações introduzidas pela Lei de Ficha Limpa, de modo que o teor das certidões é de grande subsídio para que a Justiça Eleitoral possa oferir a conduta pessoal de cada candidato. Portanto, é preciso rejeitar a tese do embargante de que esta Corte inovou a legislação eleitoral, anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, porquanto a Resolução 1079/2012 TRA-MT, emanada deste tribunal, procurou tão somente disciplinar os meios para se poder averiguar as exigências previstas nas alterações que a Lei Complementar 135/2010 fez na Lei Complementar 6490. Quanto à possibilidade que a jurisprudência do TSE traz, permitindo juntar de documentos em sede recursal, há limite para essa regra de exceção, somente para caso que o pré-candidato não tenha sido intimado para regularizar a falta, o que não é o caso dos autos, em que o embargante apresentou as certidões requeridas intempestivamente. Em face disso, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Eupídio da Silva Meira para esclarecer quanto à total aplicabilidade da Resolução 1079/2012 TRA-MT, sem alterar os fundamentos do acordo prolatado, mantendo o indeferimento do registro de candidatura em questão. É como voto, presidente. Voto, doutor Luiz Brazac. Relator. Doutor Samuel Franco. O relator. Doutor Gerson Paes. Voto com o outro relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. De acordo. Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos e os proveu parcialmente nos termos do voto do relator, mantendo-se o desprovimento do recurso original e indeferimento do registro de candidatura do embargante. Decisão em simetria com parecer. Também doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Processo 23.578, embargos em recurso eleitoral em registro. Jair Lima de Souza, embargante, embargado do Ministério Público pela rejeição dos embargos. Parecer. Com palavras, senhores. Trata de embargos de declaração pretendendo efeito modificativo posto por Jair Lima de Souza, visando a modificação do Acórdão 21.614, julgado em 24 de agosto de 2012, que rejeitou os primeiros embargos de declaração postos pelo candidato e manteve o indeferimento do seu registro de candidatura, em virtude da juntada intempestiva de diversos documentos, em especial a certidão da Justiça Estadual de primeiro grau. Em segunda oportunidade, o embargante opôs novamente os declaratórios, visando demonstrar a esta Corte que preenche todas as exigências legais para lograr o deferimento do registro de sua candidatura ao cargo de vereador do município de São José dos Quatro Marcos. Em embargo, suscitou que o formalismo processual presente no entendimento deste tribunal carece de certa dose de maleabilidade diante do caso concreto, a fim de preservar o direito material. Afirmou que juntou ao seu requerimento de registro de candidatura todas as certidões obrigatórias, de modo que foi constatada tão somente a ausência da certidão civil e criminal da Justiça Estadual de primeiro grau. Levantou ainda que a certidão de distribuição constou a existência de outras ações judiciais, foi devidamente encaminhada junto ao recurso interposto contra a sentença de primeiro grau, sendo este o motivo justificador para ter enviado, no momento em que opôs os primeiros embargos declaratórios, as certidões de objeto e pé faltantes. Destacou que, no que diz respeito à forma de demonstrar ao órgão jurisdicional sua real situação de elegibilidade, diante das situações supervenientes, não existe disposição na legislação que aponte qual instrumento adequado para tal. O embargante afirmou que, por apreço ao princípio da economia dos atos processuais, deve ser os embargos declaratórios o meio ideal para buscar o seu direito. O senhor Jair Lima de Souza alegou a inexistência de condenação criminal transitada de julgado ou por órgão colegiado que possa acarretar a sua elegibilidade ou a ausência de condição de elegibilidade e que comprovou sua total aptidão para concorrer ao pleito, mesmo que em sede recursal. O pré-candidato afirmou que supriu todas as máculas presentes no requerimento de registro de candidatura, de modo que não seria razoável, além de totalmente desproporcional, ser privado do direito de representar o povo, com base nos rigorismos formais da matéria processual. Afirmou que, se o candidato comprovar a ausência de condições de elegibilidade, o encaminhamento das certidões é aceitável em qualquer oportunidade, desde que ateste a situação fática de que o candidato é elegível.
Por fim, solicitou conhecimento dos embargos com efeitos infringentes e que haja manifestação deste tribunal em relação às alegadas contrariedades aos textos legais e com a Constituição Federal, a fim de pré-questionar as questões constitucionais e infraconstitucionais consoante as súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. A douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pela rejeição dos desembargos declaratórios. Relatório. Procurador. Mantenha o parecer. Ratificado o parecer, César. Os novos declaratórios são tempestivos, conforme o certidão de folha 94. O embargante, apesar de notificado, não apresentou o certidão de primeiro grau de jurisdição, tendo trazido aos autos apenas 2 certidões de objeto e pé. Sendo o recurso nominado sido julgado improcedente, procurou, por meio dos embargos declaratórios, complementar os documentos faltantes, isto é, certidões de objeto e pé, dos diversos processos criminais em seu desfavor. Ademais, houve a interposição de novos embargos, cujo fundamento jurídico não condiz com o recurso interposto, posto que as certidões trazidas em sede de embargo de declaração não trazem fatos supervenientes ao registro de candidatura, pois estas certidões deveriam ter sido trazidas no momento da protocolização do registro de candidatura ou no prazo de 32 horas, após a notificação efetuada pelo cartório para o saneamento dessas faltas. No caso vertente, o embargante alegou a inexistência de condenação criminal transitada em julgado ou por órgão colegiado que possa acarretar a sua inelegibilidade ou a ausência de condição de elegibilidade, e que essas condições, por meio das certidões aviadas, intempestivamente são confirmadas. A alegação de que encaminhou as certidões de objeto e pé no momento em que propôs os embargos não basta para que o registro seja deferido. Ora, consoante a legislação eleitoral vigente, no momento em que o candidato aviar o requerimento de registro de candidatura, deve fazê-lo instruído com todos os documentos capazes de aferir suas condições de elegibilidade, de modo que, se houver ausência de certidões ou outros documentos, o cartório eleitoral efetuará a intimação para que, no prazo de 72 horas, o pretenso candidato regularize sua situação. Observa que, no recurso eleitoral, o candidato em questão encaminhou a certidão cívico-criminal positiva de número 5738, onde consta contra o embargante diversas ações criminais, surgindo a necessidade de apresentação das certidões de objeto e pé de cada uma dessas ações. Entretanto, somente após opor os embargos declaratórios é que o candidato aviou as certidões. Já está pacificado o entendimento deste regional de que a jurisprudência do TSE permite a juntada de documentos em sede recursal. Entretanto, há limites para essa regra de exceção, somente para casos em que o pré-candidato não tenha sido intimado para regularizar a falta, ou que não é o caso dos autos, em que o embargante apresentou as certidões requeridas intempestivamente, já que não atendeu à diligência no juiz à qual, conforme salientado acima. O direito de ser votado inerente à cidadania, previsto pela Constituição Federal, visa garantir a todo cidadão a possibilidade de pleitear um cargo de representação política, desde que preenchido todas as condições de elegibilidade previstas em lei. Tais condições são verificadas no requerimento do registro de candidatura, devendo o candidato encaminhar todos os documentos hábeis a aprovar sua condição de elegibilidade, no momento em que propõe o requerimento do registro de candidatura ou após a intimação em sede de diligência, sendo este o último prazo para o candidato comprovar sua situação. Os prazos, mesmo que de origem processual, são essências para o cumprimento do direito material. Deve ser observado por todos os candidatos, a fim de que a Justiça Eleitoral possa, em tempo hábil, conferir se estes são aptos a concorrer ao cargo eletivo até a data marcada para ser julgado todos os requerimentos de registro de candidatura. Nesse sentido, os presentes embargos têm o objetivo apenas tratar a situação já decidida por este regional, não havendo nenhuma contradição ou omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados, de modo que os embargos declaratórios não são o meio ideal para demonstrar inconformismo com a decisão desta Casa. Em face do exposto, conheço o rejeito de embargo de declaração oposto por Jair de Lima Souza. É como voto, presidente. Doutor Luiz Brasac, com voto. Professor Samuel Franco da Lei. Desembargador Raspaz. Relator. Sebastião Arruda Almeida. Pedro Francisco Silva. Com o relator. Por unanimidade, desproveu os embargos, os termos do voto do relator. Sintonia com parecer ministerial. Também na relatoria, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Embargo da relação ao 29008. Embargante Claudinei Sela. Embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição do outro relator com a palavra. Trata-se de embargos de declaração oposto por Claudinei Sela com o fim de pré-questionar tese de defesa por ele suscitado e de modificar o Acórdão 21.857, julgado em 3 de setembro de 2012, que indeferiu o registro de candidatura em virtude da existência de causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, 4 da Lei Complementar 6490.
Em embargos, Claudinei Sela alegou que não houve manifestação sobre sua tese de defesa relativa à ausência de prova de sua condenação criminal, ao fundamento de que mera cópia do acordo de condenação não é prova idônea, devendo ser juntada cópia autenticada do acordo ou citação do repertório oficial ou autorizado em que tenha sido publicado. Em parecer, o doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos declaratórios. Relatório. Doutor Procurador. Mantém o parecer. Mantido o parecer. Os embargos, os aclaratórios são tempestivos, conforme certidão de folha 146. O acolhimento dos embargos somente é possível quando a omissão, a contradição ou a obscuridade for relevante, possibilitando a modificação do conteúdo decisório. No caso vertente, o embargante alegou a ausência de prova de sua condenação criminal, eis que a mera cópia do acordo não seria prova idônea. A tese levantada pelo embargante foi apreciada no voto deste relator, não tendo sido acatada pelo colegiado deste regional. O tema foi assim enfrentado. Abro aspas. A prova da condenação está nos autos, trazida no bojo da decisão colegiada e referenciada no parágrafo anterior, à folha 4550, razão pela qual não há que se falar em ausência de provas. Fecho aspas. Obviamente, não houve omissão no acordo embargado, ante a demonstração do enfrentamento da tese arguída, no sentido de que não haveria nos autos prova da condenação. Houve tanto enfrentamento quanto a rejeição da tese apresentada. Ademais, o entendimento deste relator é que não há necessidade da juntada de cópia dedicada do acordo ou a citação do repertório oficial ou autorizado em que tenha sido publicado, uma vez que o acordo em questão é oriundo desta Corte e não há nenhuma dúvida sobre a autenticidade da cópia juntada aos autos. A prestação jurisdicional já foi entregue de forma completa, de modo que a oposição dos embargos declaratórios pelo recorrente serve apenas para demonstrar a sua inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, não sendo, contudo, esta a via adequada para tanto. Com essas considerações, resta evidente que o embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, conheço o rejeito dos embargos, declaração oposta por Claudinei Sela. Como voto? Não está de acordo? Tem alguma divergência aqui? Por unanimidade, desproveu os embargos, termo do voto do relator, simetria com o parecer ministerial. Esse é o resultado. Do Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, embargos de declaração 38.984, embargante Ademir Antônio Bortoli, embargado o Ministério Público Eleitoral. Pela rejeição dos embargos, ao parecer. Trata os embargos de declaração pretendendo efeito modificativo oposto por Ademar Antônio Bortoli, visando a modificação do acordo 22.0015, julgado em 8 de setembro de 2012, que indeferiu seu registro de candidatura em virtude da juntada intempestiva da declaração de que não exerce a profissão de assistente social. Em seus embargos, Ademar Antônio Bortoli alegou que não houve manifestação sobre sua tese de defesa, relativa à desnecessidade da juntada de certidão do Conselho de Classe, se ele não faz parte do aludido Conselho, bem como que ante a sua juntada, em sede de recurso nominado, a irregularidade teria sido sanada. Em parecer, o doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos declaratórios. É o relatório. Mantém o parecer. Mantido o parecer. Os aclaratórios são tempestivos, conforme o certidão de folha 146. O acolhimento dos embargos somente é possível quando a omissão, contradição ou obscuridade for relevante, possibilitando a modificação do conteúdo decisório. No caso vertente, o embargante alegou a desnecessidade da juntada da certidão do Conselho de Classe, uma vez que ele não faz parte do aludido Conselho. O embargante pode não fazer parte do Conselho de Classe, contudo, a sua alegação somente pode ser comprovada mediante certidão do respectivo Conselho ou declaração de que não está inscrito. Aqui está escrito. Aliás, é para essa finalidade que existem as certidões. Obviamente, se apenas a alegação das pessoas de que são ou não são inscritas em um conselho de classe bastasse, não haveria a necessidade da existência das certidões e das declarações em nosso ordenamento jurídico. A tese levantada pelo embargante foi apreciada no voto deste relator, não tendo sido acatada pelo colegiado deste regional. O tema foi assim enfrentado. Abro aspas. Verifica-se a folha 16 dos autos que o pré-candidato tem formação na área de serviço social. Portanto, é indispensável confirmar se está ou não inscrito no órgão profissional. Se estiver, deve-se averiguar se exerce ou não a profissão. Na hipótese de que o pré-candidato seja excluído do exercício da profissão, será considerado inelegível para o cargo de vereador. Fecho aspas. Obviamente, não houve omissão no acordo embargado, ante a demonstração do enfrentamento da tese erguida, no sentido da desnecessidade da juntada da certidão do Conselho de Classe, uma vez que ele não faz parte do aludido Conselho, posto que este relator deixou claro o seu entendimento a respeito da necessidade da juntada da documentação por parte do pré-candidato.
Quanto à alegação de que ante é juntado da declaração de que não exerce a profissão de assistente social e que não possui a carteira profissional do Conselho Regional de Serviço Social, em sede de recurso nominado, a irregularidade teria sido sanada. É necessário frisar que essa juntada não era mais possível, diante da inércia do pré-candidato, pois intimado para apresentar a documentação no prazo de 72 horas, silenciou-se. De acordo com a súmula 3 do TSE, a juntada posterior de documentos, quando já concedida a oportunidade pelo juiz de primeira instância, em sede de diligência, acarreta o indeferimento do pedido de registro. Transcreva essa súmula. A prestação jurisdicional já foi entregue de forma completa, de modo que a posição de desembarque declaratório pelo requerente serve apenas para demonstrar sua inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, não sendo contudo esta via adequada para tanto. Com essas considerações, resta evidente que o embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão acessionada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Em face disso, conheço o regime de embargo de declaração oposto por Ademar Antônio Bortolha. Como voto, senhor presidente? Rejeito. Nota de acordo ou alguma divergência? Unanimidade, desproveu os embargos, os termos do voto do relator, simetria do parecer ministerial. Dr. Pedro Francisco da Silva. Embargos de declaração e recurso eleitoral, registro de candidatura, número 48673, embargante Álvaro Ribeiro Rocha, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição dos embargos e ao parecer. Vossa Excelência tem a palavra. Embargos de declaração opostos por Álvaro Ribeiro Rocha contra acórdão deste tribunal que, por unanimidade, não conheceu, dada a intempestividade da interposição, o recurso eleitoral apresentado face à sentença de indeferimento do registro de candidatura do embargante ao cargo de vereador no município de Várzea Grande. O embargante alega que se manifestou pessoalmente no processo de registro antes da sentença, sem a constituição de advogado, que por isso deveria ser intimado pessoalmente da sentença de indeferimento, jamais pelo diário eletrônico da Justiça Eleitoral, como foi feito pelo cartório. Afirma que tal intimação, via órgão oficial, sem que o candidato tivesse patrono nos autos, acaba por ferir de morte os princípios norteadores do direito fundamental, tais como a ampla defesa e o contraditório, que o acórdão recorrido viola o disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para haver deferido o seu pedido de registro. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição dos embargos. Este é o relatório. Procurador. Mantenha o parecer. Ratificado o parecer, senhores. Observa-se dos presentes embargos opostos pelo candidato uma verdadeira antecipação das possíveis alegações da parte no eventual recurso dirigido ao colente Tribunal Superior Eleitoral, o que é inadmissível, porque em verdade não há nenhum vício ou defeito a macular o perfeito e inteligível acordo deste tribunal. O embargante aqui sequer se deu ao trabalho de inicialmente alegar uma suposta contradição ou omissão no julgado, para somente depois tentar a rediscussão do acerto da decisão. A intenção de questionar o mérito causa é explícita mesmo. Alega não ser possível a intimação da sentença de registro via diário eletrônico, porque o acordo não se fez representar, porque o candidato, melhor dizendo, não se fez representar por advogado ao longo do processo. Ainda que não lhe seja possível rediscutir o acerto da decisão na via oblíqua dos embargos, é de se ver que o candidato parece desconhecer o artigo 52, parágrafo 1º da resolução TSE, que cuida da matéria. Além disso, como bem frisou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, a postulação direta e acompanhamento dos autos de registro pelo candidato sem advogado ocorre por conta e risco, arcando com ônus de tal escolha. Apenas para relembrar, a sentença de indeferimento do registro foi publicada no Diário Eletrônico no dia 4 de agosto, sendo que o apelo foi protocolado somente no dia 8 de agosto, portanto, intempestivo. O que está claro aqui nesses embargos é a simples intenção de rediscussão da matéria, razão pela qual rejeita os embargos declaratórios. Esse é o voto. Nota de acordo? Acordo. Por unanimidade, rejeitou os embargos, termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Embargos de declaração 33275, embargante Hélio José Sawabe, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição dos embargos ao parecer. Com a palavra, excelência.
Em bloco, senhor presidente, se eu pudesse já chamar o outro. Anuncio então os embargos de declarações em recurso eleitoral 14.380. Embargante Luverlan Pereira Neto, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos. Ambos da relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, quem passa a palavra. Senhor presidente, já disponibilizei tanto o relatório quanto o voto. Num dos embargos de declaração, decorre do indeferimento da candidatura, porque o cidadão foi cassado pela Câmara de Vereadores, cassado o mandato. E ele quer rediscutir essa matéria, dizendo que, na verdade, nós teríamos que ter analisado, mesmo ele sendo cassado, analisado o processo que o cassou. E o segundo tema do outro, ele foi condenado numa ação de improbidade administrativa com suspensão dos direitos políticos. Agora, em sede de embargos de declaração, que ele quer questionar uma certidão civil que atestou trânsito em julgado da decisão. Ou seja, em ambos os recursos se vê nitidamente a intenção de rediscussão da matéria, razão pela qual eu estou conhecendo de ambos os embargos, porém estou rejeitando todos. Mantidos os pareceres? Pela rejeição, excelência. Pela rejeição de ambos. Nota de acordo com divergência? Por unanimidade, desproveu os embargos, nós temos o voto do relator e simetria com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paes, o recurso eleitoral 43777, representação, direito de resposta, Nova Biratã, recorrente, página livre, recorrido o Valdenir José dos Santos, parecer pelo improvimento do recurso. Com a palavra do outro relator. Grande plenário, cuida-se de recurso eleitoral, ter posto por página livre, pessoa jurídica representada por Fernanda Ribeiro da Silva Rosseto, contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral substituto da 43ª Zona Eleitoral, que julgou procedente o pedido de resposta ajuizado por Valdenir José dos Santos, ora recorrido por suposta ofensa, calúnia, difamação e publicação de notícias inverídicas. Em suas razões, o recorrente sustenta em síntese que os fatos noticiados não teriam extrapolado seu legítimo direito de divulgar a matéria jornalística, eis que apenas replicou dados constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso relativos ao processo criminal instaurado contra o recorrido, processo número 17/2011, o que não configuraria qualquer das hipóteses de ilícitos eleitorais suscitados na petição inicial. Alega que o texto que pretende o recorrido seja divulgado a título de direito de resposta em muito ultrapassa aquele suposto direito, porque ao mencionar fatos sem vinculação com a matéria jornalística sob informe, consubstanciaria verdadeira propaganda eleitoral em seu próprio benefício. Ao final, postula o provimento do recurso para a reforma da sentença ou, alternativamente, que sejam reconhecidos os excessos presentes na resposta que se pretende publicar para o fim de decotá-los do texto. Contra razões, as folhas 65 e 69, que se pleiteia o desprovimento do recurso. Parecer ministerial pondera pelo desprovimento do recurso, por quanto presente a afirmação de cunho calunioso e a intenção de difamar o recorrido ao relatório. Outro procurador. Exato. A página da internet, ao noticiar o recebimento de denúncia, foi além da simples notícia e disse que o réu realmente ofereceu propina e tratou-o como se já fosse fato provado, com um verdadeiro julgamento antecipado, parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido parecer, senhores, com a palavra. O episódio que proporciona a resignação ao exame resume-se à notícia publicada no sítio eletrônico Página Livre, na data de 15/8/2012, sob o título, aspas, juiz transforma inquérito contra Valdenir em processo criminal, fecha aspas. De início, é importante pontuar que se afigura em controvérsia o fato que serve de pano de fundo a reportagem, qual seja o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do ora recorrido nos autos do processo número 017/2011, que tramita na Vara Única de Nova Biratã, Mato Grosso. No que diz respeito ao objeto do recurso, há que se reconhecer que houve o desbordamento do cunho jornalístico da notícia, por quanto sob o pretexto de informar acerca do recebimento da denúncia contra o ora recorrido, deixa entrever opiniões caluniosas e ofensivas à sua honra, em inegável atitude de pré-julgamento que, no mínimo, constitui afronta ao princípio constitucional da não culpabilidade.
Confira-se do excerto abaixo transcrito que a reportagem não se reserva tão somente a reproduzir as informações processuais disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como quer fazer crer o recorrente, mas busca verdadeiramente antecipar-se ao julgamento das acusações deduzidas na denúncia, tratando-as como definitivas. Aspas. Apesar das informações de que os valores já pagos a Valdenir em propina por alguns produtores totalizam cerca de 300 mil, o Ministério Público conseguiu contabilizar, através dos depoimentos, documentos e cópias de cheques, apenas 94 mil. Entre as vítimas consta Fabiano Michele, que pagou 40 mil para ter acesso ao programa gratuito de eletrificação rural. Os demais empresários rurais pagaram valores entre 6 mil e 30 mil para serem beneficiados pelo esquema do ex-secretário de Nova Biratã, fecha aspas. De se ver que os detalhamentos quanto aos valores supostamente pagos em troca do benefício gratuito não são descritos na decisão que recepcionou a denúncia, constituindo, na verdade, acervo trazido pela reportagem, o qual é apresentado de modo tendencioso com evidente escopo de induzir o leitor à impressão de veracidade incontestável dos fatos. Sabe-se que a vocação do direito de resposta consiste em resguardar a integridade da honra, da reputação e do decoro, valores os quais vão de ser tidos por violados quando alguém se imputa de forma definitiva a prática de crimes ainda sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, já pronunciou o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, quando do julgamento da representação 34.31.54, aspas, com efeito, se calúnia a imputação falsa de crime específico, e se para haver imputação efetiva e permitiva de crime exige a Constituição Federal decisão transitada em julgado, em homenagem ao princípio constitucional da inocência, não vejo como impedir que a parte lesada por veiculação, não respaldada por sentença condenatória definitiva, ofereça sua própria versão dos fatos. Portanto, conquanto a divulgação de opiniões críticas ou comentários negativos não ensejam direito de resposta, porque são istos ao processo eleitoral e à disputa pela credibilidade popular, autoriza-se a resposta quando os termos utilizados extrapolam os limites do debate político e da crítica contundente por vislumbrar a imputação de prática de corrupção eleitoral, afirmação caluniosa, fecha aspas. Assim, nenhum reparo deve sofrer a sentença subjugada, porque acertadamente concedeu à hora recorrida o direito de replicar as acusações caluniosas e ofensivas à sua imagem e decoro, trazendo a lume o fato de que não há decreto judicial a lhe imputar a prática de qualquer crime. Nada há a reformar. De igual modo, no conteúdo da resposta que a sentença, ora questionada, autorizou publicar, porquanto a autopromoção pessoal é devida e apreciada quando serve ao propósito de compensar danos sofridos à imagem. Pelo exposto, sem mais delongas, senhor presidente, em consonância com o que descreve o artigo 58 da Lei 9.504/97, em consonância com o parecer, nega-se provimento ao recurso. É como voto. Doutor Sebastião da Rua do Meio, com voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Com o relator. Doutor Francisco Mendes Neto. Com o relator. Luiz Blazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Lia Com o relator. Por unanimidade, improveu o recurso, nos termos do voto do relator, parecer pelo desprovimento do apelo. Relatoria do doutor José Luiz Blazac. Duas vezes tem dois. Poderia jogar em bloco, não? Então anuncio ambos. O de número 17.796, embargos de declaração, recurso eleitoral, embargante Inácio Lula Barros, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição dos embargos. E o de número 50.687, embargos em recurso eleitoral, registro de candidatura, embargante Eva Prata, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos. Com a palavra, o eminente relator, doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, ambos os embargos tenta revolver a matéria cujo objeto seria a intempestividade de documentação. No primeiro, trata-se de questões de o 17796, trata-se de matéria cujo as certidões foram intempestivas. O do 506, a questão da ata de convenção com ausência de nome no DRAP. Em todos, a Procuradoria opinou pela rejeição dos presentes embargos. Doutor Procurador? Mantém o parecer. Mantido. No mérito, Excelência, estou conhecendo e rejeitando os embargos
uma vez que está se tentando revolver a matéria do recurso. Desse modo, como voto. Uma divergência pela rejeição. Embargos desprovidos nos termos do voto do relator, unânime e em simetria com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paz. Embargos de declaração 8743, em registro de candidatura, eleições de 2012, embargante da Moacir Brito, embargado do Ministério Público Federal ou Eleitoral pela rejeição dos embargos. Parecer. Com palavras. Colégio plenário, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, oposto por Moacir Brito, em face do acórdão 21.429, que negara provimento a recurso anterior, mantendo a decisão do juiz ACO que julgara procedente a ação de impugnação ao seu pedido de registro de candidatura. Alega o embargante omissão no referido acordo, consistente na ausência de manifestação acerca do que prescreve o artigo 11, parágrafo 9 da Lei 9.504/97, combinado com o artigo 27, parágrafo 5º da Resolução TSE 23373/2011, alusiva ao envio da lista pela Justiça Eleitoral dos devedores de multa, o que teria ensejado e, em tese, justificado seu pagamento após a formalização do seu pedido de registro. Suscita ainda, em decorrência do mesmo fato, a existência de dúvida e obscuridade daquele deciso, eis que as alterações fáticas supervenientes ao registro devem ser consideradas, segundo alega, a teor do disposto no artigo 11, parágrafo 10º da mencionada lei. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição dos embargos por inexistir quaisquer dos vícios que justificariam o seu provimento. O relator. Doutor Procurador. Mantém o parecer. Ratificado o parecer escrito. Com a palavra. Eminentes pares, sem qualquer condição de provimento ou apelo, haja vista a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acordo embargado. Em primeiro lugar, porque a ressalva contida na parte final do aludido artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504/97, refere-se a motivos supervenientes ao registro da candidatura que afastem a inelegibilidade, o que não se confunde com condição de elegibilidade, sendo certo que a ausência de quitação eleitoral por não pagamento de multa ou seu pagamento intempestivo não se insere no rol de causas de inelegibilidade. Sob outro prisma, não há omissão no julgado que possa ensejar o provimento dos embargos relativamente a outra suposta omissão do procedimento que deveria avisar quanto à existência de multa eleitoral. São coisas absolutamente distintas por óbvio. Não obstante isso, é de se consignar que essa alegação do embargante não corresponde à realidade dos fatos, eis que nos termos do ofício circular número 6/2012, a Corregedoria deste Tribunal encaminhou aos presidentes dos diretórios regionais orientação alusiva ao procedimento de consulta no sistema Filia Web desta Justiça Especializada quanto aos devedores de multa eleitoral, consoante se depreende do trecho daquele citado ofício vazado nos seguintes termos, aspas, por ordem do excelentíssimo senhor desembargador Gerson Ferreira Paz, leva ao conhecimento de Vossa Senhoria o inteiro teor do provimento número 5/2012, que trata de acesso aos dados de devedores de multas eleitorais em cumprimento ao disposto no artigo 11, parágrafo 9º da Lei 9.504/97, de 30 de setembro de 95. 2. Destaco que nas eleições municipais de 2012 será adotada a sistemática prevista na Resolução TSE 23272/2010 para divulgação da relação de devedores, qual seja, utilização do sistema Filia Web, mediante habilitação dos usuários, caso ainda não tenham sido credenciados para o uso da ferramenta. Por oportuno, solicita a divulgação às agremiações partidárias municipais. Fecha aspas. Procedimento atual adotado pela Corregedoria desta Corte alinha-se naturalmente ao que foi decidido pela Corregedoria Geral Eleitoral do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral no provimento número 05/2012 de idêntico teor. Portanto, nenhuma surpresa pode ser alegada contra o indeferimento do registro da candidatura daquele eleitor que, por ausência às urnas, teve imposta multa eleitoral não quitada no prazo legal, nem especial, antes da formalização do requerimento de registro de candidatura. Por esse fundamento, nego o provimento aos embargos, senhor fundamento. Desprovendo os embargos, doutor Sebastião Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Mendes Neto. Relator. Doutor Luiz Blazak. Relator. Samuel Dali Júnior. Relator. Embargos desprovidos, os termos do voto do relator. Unânime e em simetria com o parecer ministerial. Leitura. Leitura de acordos. Publicidade.
Acórdão 22.115, processo 24.291/2012. Acórdão 22.116, processo 23.578/2012. Acórdão 22.117, processo 29.008/2012. Acórdão 22.118, processo 38.984/2012. Acórdão 22.119, processo 48.673/2012. Acórdão 22.120, processo 33.275/2012. Acórdão 22.121, processo 14.380/2012. Acórdão 22.122, processo 43.777/2012. Acórdão 22.123, processo 50.687/2012. Acórdão 22.124, processo 17.796/2012. E acórdão 22.125, relativo ao processo 8743. Agradeço a todos, sessão encerrada.